atirou, é gol. Olá, amados irmãos, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Lá em Casa, uma produção do nosso podcast Casa na Rocha. Para você que está chegando e ainda não conhece o Lá em Casa, é um projeto que nasceu há uns 2 anos atrás e que, graças a Deus, estamos conseguindo colocar para frente hoje. Lá em Casa porque nós queremos receber vocês aqui dentro da nossa casa, né, para bater um papo, para poder fazer perguntas, um papo descontraído, onde a gente pode tomar um chocolate quente, como estamos tomando agora, né? Coisa boa. Bom demais. De forma que vocês possam se sentir à vontade. Por isso, lá em casa, dentro da nossa casa aqui, nesse maravilhoso home studio, preparado pelo companheiro em Cristo, Fábio Souza. Se derrubar na área, é pênalti. Nós temos aqui como convidado o nosso amado irmão Hilton Carvalho. Um abraço, Fernando, a Fábio. Na verdade, eu estou me sentindo em casa mesmo. Graças a Deus. Meu nome, como eu falei, é Hilton Carvalho, casado, pai de 2 filhos, e hoje discípulo, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Hilton, você é ex-jogador de futebol, não é isso? Isso. Conte pra gente um pouquinho dessa história, como é que foi o início dessa carreira de futebol, até você conhecer a Cristo. Eu praticamente comecei a jogar futebol com 8 anos. Fui chamado para fazer parte de uma escolinha em Candeias. E essa escolinha foi evoluindo e formamos um infantil, do qual disputamos um campeonato baiano de infantil, do qual essa escolinha foi campeã baiana, em de Bahia, Vitória, Catuense, outras equipes baianas também, que tinha como Galícia, Atlético e outras. E daí, com 12 anos, eu fui artilheiro da competição e fui chamado para integrar as equipes de base do Bahia, onde eu entrei e segui carreira nessa categoria de base, cheguei até treinador profissional e depois fui transferido para o Vitória. E segui minha carreira como profissional depois, com 19 anos já na Catuense, onde eu pude atuar por 7 anos. E segui minha carreira, né, ao longo de 30 anos de profissional, praticamente, né, competições e a carreira de atleta profissional. Ah, que legal. Quando começou sua carreira, você já conhecia o Senhor? Como é que era? Não, eu nasci em uma família tradicional, né? E aí, meus pais, né? Tem aquela coisa da bênção na hora de dormir, orar o Pai Nosso, com toda a família tradicional, né? E eu tive um encontro real verdadeiro com Cristo através do esporte, que foi o Atleta de Cristo. Era um grupo que foi fundado através de João Leite, né? Um goleiro do Atlético Mineiro, e Alex Dias, que era um piloto de Fórmula 1, né? Eles montaram esse grupo, o Atleta de Cristo, e se expandiu, né, no esporte em si. E foi através do Atleta de Cristo que eu conheci a Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse projeto ainda permanece até hoje? Permanece. E agora está, né, cresceu esse projeto. Você vê como Deus usa, né, as pessoas. Hoje, para qualquer pessoa chegar para falar um pouco de Jesus no meio do futebol, a linguagem é totalmente diferente, né? Deus usa os seus e tem meios, né? Como para pregar para um advogado, para um juiz. Claro. Então, um atleta profissional de futebol vai chegar para um homem desse, ainda que fale, né? Mas a linguagem é totalmente diferente. Por isso que Deus usa os seus, né? Capacita homens para fazer isso. Em todas as áreas, né? Com certeza. Mas é lá de casa. Então, você conheceu o Senhor através do Atletas de Cristo. Você tinha quantos anos atuando como jogador de futebol? Eu fui para Catuense, como eu falei, com 19 anos, fui transferido da Catuense, do Vitória para Catuense, e de lá eu atuei por 7 anos na Catuense. Meu passe terminou sendo da Catuense, e eu fiquei jogando dos 19 aos 27 anos. Aos 24, que eu comecei, né, praticamente eu aceitei Jesus, fiquei aquele simpatizante, participar das reuniões, achava bonito, mas não tinha ainda, verdadeiramente me convertido. Eu achava bonito, eu achava, né, interessante, respeitava, porque o grupo Atleta de Cristo era muito respeitado na equipe da Catuense, né, em todos os sentidos, por homens, né, homens corretos, homens que procuravam dar bom testemunho, né, e aquilo me impactou muito, né, um dos motivos que eu me converti e queria fazer parte daqueles Atletas de Cristo também. Ó, que legal, então aí, ó, os nossos irmãos Atletas de Cristo, continuem aí, porque o testemunho é bom,
né? A gente já ouviu falar algumas coisas e ainda mais você trazendo isso hoje aqui pra gente, a gente fica muito contente e pede aos nossos irmãos que continuem mesmo essa obra. Amém. Mas, Hilton, você já era casado nessa época? Você falou que é casado, tem 2 filhos. Sim. Nessa época você já era casado? Não, que pareça, aos 24 anos também que eu me casei, né? Além de ter me convertido e ter me casado, né? Na verdade, o pessoal pensa que, assim, atleta profissional de futebol, né? Só pensa naquele lado do glamour, né? Fama, jogos, muitas vezes, né? Mas é um meio muito triste, muito solitário. Você vê mesmo, um atleta, ele é concentração em jogos. Por isso que muitos atletas, eles casam cedo, né? Muitas vezes até sem uma instrução, sem uma direção. Você vê o que acontece com muitos, né? Atletas, você vê que muitos atletas têm problema, né, em família por não conhecer a Jesus, né? Sim. Como é que era administrar esse negócio, ser casado? Porque normalmente você é casado, mora num lugar com sua esposa, mas um jogador de futebol, como é que é isso? Eu fico imaginando, né? Você tá num lugar e sua esposa em outra. Como é que é esse negócio? Eu costumo dizer que eu morava fora e passava as férias em casa, né? Porque você tem ideia, quando eu fiz 24 anos, eu me casei dia 20 de dezembro, quando foi dia 22, eu viajei, que eu tinha um contrato com o time em São Paulo, fiquei 8 meses sem ver minha esposa. Não teve lua de mel. Não tive lua de mel. E aí o que aconteceu como minha esposa trabalhava aqui também, né? Estava na época no hospital, trabalhando no hospital, e já tinha muitos anos, né, nessa empresa, e o contrato que eu tinha foi emprestado, não tinha nem como eu levar minha esposa. Pra você ver como era a vida, né, do atleta profissional de futebol. Eu tô achando aqui interessante a entrevista, esse bate-papo, né? Aqui no Lá em Casa. E eu, pelo menos, tenho a experiência de conversar com realmente uma atleta profissional de futebol e saber um pouco dessa realidade que às vezes a gente só vê realmente pela TV. Hilton, como é que era a sensação que você tinha, assim, já convertido? Você ainda continuou jogando bola, né? Você passou quantos anos, assim, jogando bola já convertido? Só pra gente ter uma noção aqui. 24 anos, eu parei com 38 anos, 14 anos, né? Aí, 14 anos. E você falou uma coisa assim interessante, que a gente costumava brincar com o pessoal fazendo jogador de futebol, né? Falava, né? Ah, não, jogador não, sou atleta profissional de futebol. Jogador, qualquer um jogador. Brincar muito assim, né? Mas acho que toda criança ele já nasce com esse sonho de querer ser jogador de futebol, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Isso, que tem, né? Tem muitos jogadores de qualidade. Você chega em qualquer periferia dessa aí, você parar um pouquinho para ver um garoto jogar, você vê que ele, 5, 6 anos, o dominar da bola é totalmente diferente. Eu que tive a oportunidade de jogar fora, né, do país, você vê a diferença. Realmente, se você chegar em qualquer esquina dessa aí, você vê um menino de qualidade. Mas é lá de casa. Como ser semelhante a Jesus jogando futebol? Eu tenho uma experiência, Fábio, assim, que eu posso, assim, que eu vivi, que eu posso, assim, orientar, né, até aqueles jovens que querem jogar futebol, né. Eu, quando me converti, né, eu fazia parte dos Atletas de Cristo, mas ficou um oba-oba logo quando surgiu o Atleta de Cristo. Muitos atletas que não eram atletas de Cristo, eles se rotulavam como atleta de Cristo, ia fazer jogos, botava aquela fitinha na cabeça, Jesus salva, eu amo Jesus, aquele negócio todo, mas seu testemunho não condizia com o que ele praticava. E ficou uma época que, até quando um empresário vinha contratar qualquer outro jogador, ele perguntava, você é atleta de Cristo? Aí o jogador falava, sou. Ele ficava contente com aquilo, não, atleta de Cristo, vou trazer. Mas quando chegava lá, né, nessa equipe, o testemunho dele é totalmente contrário. Então, andou manchando um pouco os atletas de Cristo, né? Eu não vou citar nomes aqui de atletas que a gente já viu dando testemunho, não vem o caso. Mas ficou mais difícil para nós que realmente eram convertidos e que amava ao Senhor Jesus, de dar testemunho, né? Toda hora você era cobrado, você era vigiado 24 horas, nas suas atitudes, sua maneira de se expressar, sua maneira de treinar, você tinha que ser exemplo em tudo, entendeu? Aí ficou, vamos dizer assim, bom em si, que você tinha que provar realmente que você era diferente, e no sentido pesado, porque você não podia, muitas vezes, até fazer uma brincadeirinha. Você tem ideia, na época eu tinha como convertido, eu tinha uma tatuagem nas costas, né? E muitas vezes eu tava de camisa de treinando, aí eu passava, uns irmãos me falavam, rapaz, qual é, irmão? Você com essa tatuagem nas costas, aí eu brincava e eu levava na esportiva. Eu falava, não, rapaz, aqui na época que eu tava no Egito, agora eu tô liberto, aí eu brincava. Mas o testemunho era muito importante, porque eu já passei por situações, Fábio, você que fez a pergunta em si, eu não me gloriava com aquilo, mas os próprios colegas
chamavam outros atletas, né? Para sair, para ver seu comportamento. E no outro dia, sabe, com muito homem junto, né? Treinando, aquelas brincadeiras. Sim. Aí um no fundo gritava, olha, aqui só... Tinha 8, 12 evangélicos, gritava, aqui só tem 3 evangélicos. E citava os nomes, né? Não sei quem, Hilton, não sei quem. O resto aí tudo é do Paraguai. Graças a Deus você era original, né? Agora, graças a Deus, mas aquilo eu não me gloriava com aquilo, meu irmão, eu ficava triste, porque não era o nome de Hilton que estava sendo machado ali, mas é o nome de Jesus, né? Eu ficava triste por isso, porque eles mesmos armavam a cilada e eles mesmos escandalizavam depois no meio do grupo, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Umas perguntinhas que são mais referente ao tempo que você jogava, né? Como discípulo, né, como um servo do Senhor, como é que ficava na sua mente, no seu coração e até na sua atuação, situações em que estava disputando um campeonato e você pode evitar com que o cara faça o gol, metendo a mão na bola, ou fazendo qualquer coisa assim, que de alguma forma a gente sabe que é errado. O cara vai chutar, você não é goleiro, por que você vai meter a mão na bola? Né? Ou senão você vai para aquele carrinho mais violento. Como é que ficava isso na sua mente? E como é que você vê isso quando você vê um profissional fazendo? É triste, mas muitas vezes a pessoa tem que, eu penso assim, você ser, se identificar não, você tem que, como dizer assim, usar a palavra certa aqui, mostrar realmente o que você é, independente disso. Graças a Deus, assim, o juiz não pergunta, foi pênalti? Ele marca, né? Porque a situação, eu já tive situações que, teve uma época aí, não vou lembrar aqui, tinha uma competição, e precisávamos ganhar o jogo. E no finalzinho da partida, me lembrando bem, acho que era um meia que jogou no Bahia também, Riverino, ele me deu passe na bola e eu entrei na área e o jogador dessa equipe deu o carrinho. Só que eu, automaticamente, quando ele deu o carrinho, eu senti que a bola passou, né, passou de mim, eu me joguei, eu simulei, né? E o juiz deu pênalti. Mas graças a Deus, não me perguntaram, Hilton, foi pênalti, não foi? A gente ganhamos o jogo e classificamos, né? Hoje, graças a Deus, tem o VAR aí, né? O que vai dizer se é, né? Então já facilita mais para a pessoa, né? Mas graças a Deus, mas eu ficava pensando nisso muitas vezes. Né? Você subir em uma bola, porque você quando é profissional, você aprende certas coisas para se defender. Por exemplo, subir em uma bola armada, a gente chama armado, que é para que o cotovelo do colega sem querer se choque você. Eu tive um episódio, já encerrando a carreira em Sergipe, um irmãozinho em Cristo querido, jogando comigo, ele jogava no Confiança e eu jogava no Pirambu, a gente estava na semifinal. E foi sem querer, ele acertou o cotovelo no meu supercílio, eu levei 13 pontos. E foi sem querer, eu vi que foi sem querer, então mas acontece, né? É do calor do momento, é aquele negócio todo. Mas essa pergunta ela foi feita porque assim, nós sabemos que somos discípulos, mas ainda não somos perfeitos, né? Ainda não alcançamos a estatura de Cristo. E muitas vezes as pessoas elas olham assim e vê a situação e quer logo julgar. Né? Dizer, aí ó, não é crente? Tá simulando e não sabe o que é que se passou. Né? Por exemplo, você falou, você veio, o cara foi dar o carrinho. Você não vai deixar seu pé lá para pegar você e te machucar, você vai pular. Com intenção ou não de simular, tem todo um histórico por ali. Como discípulo, a gente vai sempre buscar evitar aquilo. Mas algumas situações, elas vão acontecer, né? E aí é saber qual a postura tomar, né? Diante disso. Para você, agora é um negócio bem pessoal, não tem nada a ver com o discípulo Hilton jogando bola. A gente quer saber para você qual foi a importância que o futebol teve na sua vida. Eu digo primeiro a disciplina, né? Se a disciplina de horários, né? Comprometimento, isso você leva para a vida toda, né? Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional. Porque quando eu parei de jogar futebol, eu tive que me reinventar, né? Em outras profissões para poder sustentar minha família, né? E, na verdade, eu parei de jogar futebol, não me preparei para jogar futebol. Eu simplesmente não queria mais jogar futebol e parei de jogar futebol. Eu parei depois que eu conheci o Evangelho do Reino, né? Que é o governo de Deus na vida do homem, né? Muitas coisas não se encaixavam, não batia, né? Principalmente o viver fora
né, do contexto de família, então isso pesou muito, né? Sim. Então é complicado, né, meu irmão? Isso me fez lembrar aqui, irmãos, que é uma pergunta também que se encaixa aí do que você está falando. Aqui hoje é perguntas e mais perguntas. Não problema não, qualquer Mas coisa eu peço ajuda aos universitários. O bate-papo aqui tá bom. É bem curioso aqui sobre essa realidade que você viveu. E eu tinha até perguntado nos seus dias, né? Na sua época, jogando futebol, como é que era ali, né? Ser cristão, um discípulo de Jesus e viver nesse contexto. O que você vê hoje, Hilton, assim, nesses dias atuais, sobre ser discípulo de Jesus e viver nesse contexto? Você pode até nos falar, não em números, mas eu sei que deve ter um percentual bem diferente da realidade de ganho, né? Salário, propaganda, e todo esse contexto hoje que o futebol virou uma indústria, acho que mais ainda do que na época que você jogava, né? Eu costumo dizer, Fábio, que se eu fosse iniciar para jogar futebol, hoje eu não jogaria. Graças a Deus, meus dois meninos, meus dois filhos gostam de jogar futebol, mas nunca me pediu para estar levando até então para fazer um teste em clube nenhum. Porque o extracampo é muito além do que a gente pensa. Como eu falei com você, a gente vê só aquele glamour, aquelas coisas, mas não sabe que um atleta daquele passou. A gente só vê aí o Neymar. Muitas vezes eu pensava assim, que eu estava jogando futebol, principalmente fora. Eu dizia assim, o senhor me colocar aqui para ser um jogador extraordinário, porque o nome dele ia ser tão glorificado aqui, porque você vê a época de Ronaldinho, né, ele fez um corte no cabelo, as crianças tudo cortavam igual. Imagina um homem servindo a Deus, um homem temente, dando bons testemunhos, dentro e fora de campo, né? Imagine quantas crianças não alcançar, quanto através do meio da mídia, da comunicação, né? Quanto não expandir, né? Eu pensava muito nisso, mas depois o senhor fez me ver que eu não estava preparado para isso. Eu digo a você que eu tive inúmeras oportunidades de fazer contratos bons, milionários. Eu podia estar hoje aqui, vou dizer a você, cara financeiramente bem de vida, pelas coisas extra-campo que acontece, que eu abri mão para viver uma vida simples, mas no Senhor. Porque eu podia ser um cara hoje aqui, Fábio, vou dizer assim, sem dúvida, Nando, um cara financeiramente bem, mas vem aquela palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas sem o Senhor. E o Senhor me fez ver que eu não estava preparado para aquilo. Muitas coisas que aconteceu em minha vida no passado, no futebol, porque às vezes eu não compreendi, hoje eu compreendo. Eu me destacava, eu era eleito muitas vezes até o melhor jogador na posição, mas eu não conseguia jogar em grandes equipes que poderiam me dar um salário maiores ou coisas assim. E muitas vezes eu vejo hoje colegas que conseguiram hoje, não está a situação de vida que eu estou, né, hoje. Mas também muitos que abriram mão como eu abri, hoje são pastores, hoje ligam para mim, irmão, a paz do Senhor, está seguindo sua carreira. Então, como você falou, o contexto, você está hoje ser um discípulo, né? Sim. Hoje é muito difícil, porque hoje até a lei do passe do atleta profissional de futebol é diferente, né? Como antigamente. Você tem ideia, eu tinha 19 anos, jogava no profissional e no júnior, na categoria de base da Catuense, eu ganhava ajuda de custo. Hoje você vê um atleta por causa da lei do passe, com 10, 12 anos, ganhando um salário que eu não sonhava nem ganhar quando eu era profissional e titular de uma equipe igual a Catuense. E nem eu nunca ganhei, acredito. Entendeu, velho? Então é muito complicado, porque tudo vai, como a gente diz, o coração, né? Onde está seu tesouro, está seu coração. O jovem hoje, para ele seguir uma carreira, ele tem que estar bem firmado no Senhor, que é difícil. É casa na rocha, né? Casa na rocha mesmo. Exatamente, casa na rocha. E tudo que você está falando é algo que pode dar um nó na cabeça de muita gente, né? Mas a gente que conhece a palavra, a gente vai entender muito bem, né? Pô, o cara renunciar, vamos dizer assim, ganhar fortunas e dizer que tá bem, né? Porque tá vivendo uma vida simples, uma vida em Cristo. Algumas pessoas podem não entender, mas a gente fica muito feliz por saber que Deus trouxe isso em teu coração e tem te trazido conforto em tudo, né? A gente pode, as pessoas podem se perguntar, o cara largou o futebol e tá vivendo do quê? A gente sabe que o nosso sustento não vem da nossa profissão em si, vem do Senhor Jesus, que usa a nossa profissão para trazer o nosso sustento, né? Eu sou eletrotécnico, trabalho numa empresa em que eu recebo um salário.
Mas não é simplesmente isso que traz o meu sustento. É o Senhor através disso. O dia que Ele não quiser mais, Ele me tira de lá. E eu não vou ficar sem ter. E é o que Ele fez em tua vida, né? Hoje, você não é mais jogador, mas faz o que da vida, assim? Fernando, eu vou dizer a você, eu vou dizer assim, de tudo um pouco, né? Como eu falei, eu tive que me reinventar. Eu, graças a Deus, eu tive um pai, né? Que já é falecido. Meu pai, o ramo de meu pai era um maître. Trabalhava, né? Depois entrou no Senac, pelos anos que ele tinha experiência. Ele virou um instrutor 4, o nível maior que tinha, e já formava esse pessoal e enviava para os hotéis, nos locais que ele já tinha sido gerente, que ele era maître, conhecia, então enviava esses alunos, né, que ia se destacando. Mas meu pai fazia de tudo, e eu sempre tive com meu pai. Aí vem aquele negócio da figura paterna, né, você tá... o pai me ensinou a fazer isso, hoje eu, se imaginar, eu faço, eu nunca entendeu? Mas é como o senhor diz, aquele que não trabalha não come, né? Você me falou isso aí, eu vi uma situação engraçada, acho que eu vou contar aqui pros irmãos, que você falou aquele negócio. Eu tenho colegas que, jogam futebol, eles querem seguir a carreira só algo no futebol, e muitos deles estão passando por dificuldade. E nessa situação que a gente está agora, eu não sei nem como eles estão. Porque muitas vezes chama, pai, vamos fazer um serviço ali. Não, meu irmão quer ser um treinador de futebol. E eu, na verdade, quando eu parei de jogar futebol, eu nem sonhei. Eu tive vaga para trabalhar como auxiliar técnico várias vezes, para seguir uma carreira, mas eu não me via mais como né? Eu larguei futebol, eu entendi verdadeiramente que é uma família, né? Que é você tem uns filhos, tem esposa. E eu me via mais nesse meio de ser um atleta profissional de futebol ou ser um treinador, que eu ser pior ainda do que, né, ser um atleta. Eu vou contar rapidinho aqui. Eu tive uma situação que eu fui na casa de um cliente, estava fazendo um serviço, e depois eu sabia que esse cliente em si, ele gostava muito de futebol, né, e eu estava na escada fazendo serviço, eu não sei se ele me reconheceu ou não, ele começou a falar, paz, de alguns jogadores, né, aí eu embaixo fazendo meu serviço com a máscara, com óculos, isso tem alguns anos já, e ele falou, rapaz, me diga uma coisa, aquele atacante, pá, que surgiu não sei da onde, que veio não sei da onde, sumiu aquele rapaz, não sei o que, e eu fazendo o serviço da escada, né, e eu digo, rapaz, será que esse rapaz me reconheceu e tava falando assim, ele pra mim não foi vergonha nenhuma, eu não tava trabalhando, ganhando meu pão honestamente, mas eu vim aqui, eu não sabia se eu dava risada, ou se eu falava, rapaz, tô aqui em cima na escada, né, entendeu, é coisas assim, mas eu agradeço a Deus, né, porque eu tenho, ainda vivido uma vida simples, não tem me faltado nada, Deus tem suprido em tudo. E até eu tenho uma causa na justiça com a equipe, né, de um clube aí no final de carreira. Ganhei a oportunidade de ficar milionário. Não vou ficar milionário não, mas eu digo que é minha aposentadoria, né? Mas se é feita a vontade de Deus, com certeza. E tá orando aí, porque eu vou ter uma audiência agora dia 30, né? Vamos ver casa vocês, mas eu, como eu falo com o senhor, se for pra me afastar de ti, eu não quero nem receber nada, fica lá mesmo que deixa quieto lá. Então, até agora ele tem suprido tudo, isso que é importante. Que legal. Você falou algo que é bom para que a gente reflita, né? Nossos ouvintes aí possam também parar e pensar, né? Você disse assim, eu tive um pai. A figura paterna, quando você falou isso para mim, ela deu um salto na importância, né? Porque teu pai te ensinou tudo o que você sabe hoje. E, por exemplo, eu tenho um pai, meu pai é cozinheiro. Aí eu acabo gostando de ir pra cozinhar um pouquinho, né? Aprendi algumas coisas vendo meu pai cozinhar. E meu pai, ele trabalhou fornecendo quentinha há um tempo, então eu estava ali ajudando ele. Então, basicamente, a base do que eu sei veio de meu pai, né? E eu acho muito legal quando a gente para e pensa dessa forma, diz, ó, como pai, eu preciso instruir meu filho. Mas é lá de casa. Tem uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, Paulinho, lá da Fazenda Grande, do Retiro. Algumas coisas eu creio que nós já citamos aqui, mas vale a pena aqui. Ele fala assim, Hilton, você considera que um discípulo do Senhor pode almejar iniciar uma carreira como jogador de futebol? Aí ele fala assim, né? Quem manda essa mensagem é Paulinho da Fazenda Grande, um ex-jogador de futebol de nível de setor. E dá risada aqui. Piada interna, Marcos, piada interna. Um abraço, Paulinho. Paulinho, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, eu citei situações aqui que um atleta profissional de futebol passa, mas eu digo assim, tudo está no coração, como o senhor diz, né? Então, seu tesouro está no seu coração. Um homem com coração no Senhor, um homem grato, um coração grato, temente ao Senhor, acho que ele atua em qualquer área. Desde quando ele esteja disposto a fazer o que eu fiz, que muitos colegas fez, dizer não às coisas que desagradam ao Senhor. Ele vai estar em qualquer lugar, porque as armadilhas estão em tudo que é lugar, está no trabalho de
Fernando, tá no trabalho de Fábio, tá no meu trabalho que eu tô hoje também. Mas quando o homem realmente, o coração tá no Senhor, a frase é fácil, é obedecer e dizer não. Você está disposto a dizer isso, você vai atuar como um atleta profissional, como um pedreiro, como um pintor, como eletricista, como qualquer outra coisa. Porque o Senhor nos adverte, né, que no mundo nós teríamos aflições, né? Então ele quer dizer que a cilada aí vai estar armada em qualquer lugar. Vem à mente até um livro que eu estava, né, sobre Paulo, que diz que em Roma, anualmente, tinham que se prostrar, né, e adorar o rei maior que tinha ali, o Nero. E aí os discípulos ficavam olhando se ia ter algum discípulo ali, se ele era verdadeiro. Se ele não se prostrasse e adorasse o rei ali atual, né? E não é diferente no dia de hoje, né? A gente não pode estar se prostrando para o homem para estar agradando a ele e desagradando a Deus. Mas dentro desse contexto, você que acompanha aí ainda, né, o futebol, eu digo por entretenimento, você acha assim possível um discípulo de Jesus conseguir manter o coração dele puro dentro desse contexto do futebol dos dias de hoje, com toda essa condição do dinheiro, da fama, do estrelato? Veja bem, Fábio, eu vou responder assim a nível, eu tinha até dito antes aí sobre os atletas de Cristo, né? Deus é tão misericordioso que ele tem usado esses atletas. Você vê que na seleção, hoje, eu acho o goleiro, né? Alisson, agora através de Tafarel, tem alguns. E algumas seleções passadas, Deus sempre tinha levantado homens, né? Temente, homens fiéis ao Senhor, que até então nunca foi cogitado nenhum mau testemunho, nem dentro nem fora de campo. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que não só no futebol, mas em outras áreas, o homem em si nasceu com um vazio no coração, que isso é preenchido por Deus. Todo homem que não conhece a Jesus, ele nasce com esse vazio. Agora, um discípulo como atleta, é como eu falei, né? É o coração. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Se ele está disposto, ele vai ter que escolher se ou seguir a Jesus ali dentro ou dar sequência à carreira dele, né? Que ele vai passar por muitas situações. Mas é lá de casa. Você tem um projeto. Como é que é esse projeto? Que projeto é esse? Fala um pouco pra gente. Fernando, eu quando eu encerrei, né, que eu já estava planejando encerrar minha carreira já, eu sempre teve esse desejo no meu coração, né? E fazer um projeto para formar cidadãos, instruir um pouco, né, do que eu aprendi de Jesus e pudesse estar ajudando também as famílias, né? Na época que eu estava em Candeias dando aula, algumas escolas lá, que depois o governo federal cortou a verba e eu tive que parar de executar esse projeto. Eu agrupei isso tudo, tinha um espaço, tinha um campo muito bom, né? Lá no bairro, no Malembá, onde minha mãe mora. E eu levava isso até, eu tinha 50 garotos, né? Entre 7 a 17 anos. Mas depois ficou meio assim, vamos dizer, ficou sacrificado para mim, porque eu era convidado para fazer competições, e sabe que tem um custo de alimentação, viagem. Sim. E muitas vezes os pais não tinham condição, iam me procurar para colocar seus filhos. E eu não tinha coração para dizer não. Vi um garoto, ali vi outro treinando. E aí ficou muito, assim, vamos dizer, muito gasto para mim e para um colega que me ajudava. Aí eu procurei na época a prefeitura, aí começaram a me dar transporte, mas não era suficiente para dar sequência a esse projeto. E eu tenho um desejo no meu coração de colocar esse projeto aqui em Salvador, com irmãos, com discípulos, fazer não só para aparelhar a escola, a aula, porque os pais não querem saber que ele vai ser atleta, quer que ele estude, né? Então tá bem na escola, vão disputar competições, vamos jogar, e para que até mesmo eles possam ver qual a dificuldade, né, de um jovem regressar em uma carreira de um atleta profissional, ele tirar suas próprias dúvidas, né, suas próprias convicções, né, como é duro, como é difícil, e no intuito é formar discípulos, né, e fazer cidadãos, né. Eu tenho esse desejo no coração, e se assim for a vontade do Senhor, ainda vou realizar aqui mesmo entre a igreja, entre os irmãos, e abrir também para o pessoal de fora, né, que queira trazer o testemunho de garotos, né, pode alcançar outros garotos, né. Sim. Isso já responde até aqui a pergunta de um ouvinte, eu não disse o nome, mas ele perguntou justamente sobre esse projeto, Bom de Bola, Craque na Escola, e o que faltava expandir aos jovens aqui da nossa igreja. Então aí você já ouviu um pouco aqui do que falta, né? Eu consegui até um espaço, né, através, né, da própria igreja. Eu faço manutenção de algumas escolas aqui, né, pela igreja. E fiz amizade com o diretor e já me cederam até o espaço. Mas aí eu iniciar, já com o que eu tinha em mão, alguns meninos já. Só que a pandemia, né, deu uma parada, deu uma freada. Mas eu tenho todo o material em casa já.
for para dar o início. Tem bola, tem um sinalizadores, tem um cone, rede, tem tudo. E assim que realmente tiver liberado, tiver seguro, eu vou montar. Vou começar com garotos de 7 a 12, 13 anos, depois vou dar até os 17, né? E aquele garoto que tem interesse, eu não tenho interesse nenhum em ganhar dinheiro com garoto nenhum. Eu posso direcionar, posso, né, instruir, sim, mas fazendo ele ver que como é o caminho do futebol, que vai passar, estudar, porque é uma carreira curta, é uma carreira que lhe proporciona você estar aqui num timezinho do interior e acordar amanhã na Europa, mas também pode você estar na Europa e acordar inutilizado para o futebol, né, e ter que se reinventar, então não pode parar de estudar e continuar com o sonho, né? Rapaz, a gente tá batendo um papo aqui, eu tô lembrando de um amigão, irmão nosso, Alisson. Alisson cresceu comigo na congregação, na qual eu fazia parte, e ele jogava no Bahia, né, na escolinha do Bahia, depois ele foi se profissionalizando, e teve um momento que Alisson deu adeus a gente para poder ir para uma outra cidade, jogar mesmo, divisão de base e tal. E depois de um certo tempo, eu não lembro muito bem, acho que uns 3 anos, 4 talvez, Alisson retornou justamente por conta dessa dificuldade, né? Existiam momentos de passar fome, né? Aquela dificuldade, e aí retornou hoje, ele não joga futebol. Alisson tem seus 30 e poucos anos, né? E trabalha com outra coisa. Então, a gente sabe que, infelizmente, você pode ser bom, porque eu não entendo muito de futebol, entendo pouquinho. Bem-vindo ao clube. Mas quando você via Alisson jogando, lateral esquerda é fenomenal, velho. E às vezes eu olho o jogo de algum time assim, Bahia, Vitória, eu digo, rapaz, eu conheço um lateral esquerdo melhor que esse aí. E é esse querido irmão Alisson, né? E por aí a gente já tira, né? É difícil. Não é para qualquer um, precisa ter patrocínio, precisa ter, como o povo chama, né, um padrinho. Eu posso falar isso assim, Nando, porque eu vivi dos meus 12 anos, eu vou dizer a você até os 38, em concentração. Eu vivi em concentração. Depois que eu me converti, que eu fazia parte do Atletas de Cristo, para mim era a minha área ali para poder estar evangelizando, porque eu morava 3 meses com 2, 3 atletas, depois fazia outro contrato, vinha mais 2, 3 diferentes, e ali a gente poderia estar de testemunho, convidar para estar em reuniões, e muitos daqueles saíram com a semente plantada, e amanhã depois ligavam para mim, a paz do Senhor, irmão, eu ficava na maior alegre, que a palavra de Deus não voltava em vão, né? Aí eu brincava até com minha esposa, eu só sinto falta da concentração por isso, mas depois eu cheguei a um extremo que eu abusei de concentração, eu não suportava mais concentração. Eu vivi de meus 12 anos aos 38 de concentração, vivia dentro de concentração, e ali eu costumo dizer que eu aprendi de tudo ali. Foi realmente uma escola da vida ali para mim, porque tinha pessoas de tudo que é tipo, né? Com boas índoles, com mal índoles, né? Com boa educação, com má educação, pessoas gentil, pessoas não. Mas aquilo ali foi me ensinando, me preparando para a vida. Eu tive no Bahia, quer dizer, eu com 12 anos, fui jogado, vamos dizer assim, nas covas dos leões, chega assim, você sai de um interiorzinho e... Literalmente o Vitória, né? Eu fui pro Bahia, depois eu fui pro Vitória, o Leão, depois o Vitória já tava maiorzinho. Isso é. Né? Aí o que acontece, aquela situação toda, mas graças a Deus, como eu falei, a presença do pai, certas coisas que meu pai me passava, e aprender a dizer não a certas coisas, tá olhando, e eu digo assim, você em concentração, a primeira coisa que você tem que se posicionar, o que você é. Né? Você tá vendo aqueles bons exemplos que tem, seja no profissional. Eu me espelhava muito pelos capitão, né? Porque ninguém bota qualquer capitão, né? Para ser seja em uma concentração, seja no clube. Sim. Eu ficava olhando a conduta daquele cidadão ali, né? Pô, se o cara é capitão, se eu via também que ele não valia capitão, de que isso aí foi alguém que botou de... Então eu sempre pensei assim, né? Eu olhava sempre os bons exemplos. Né? Porque tem tudo que é tipo, como eu falei com você, né? E não é diferente hoje. Hoje se torna mais difícil, como você falou, o padrinhamento. Hoje qualquer atleta ele chega para fazer teste de qualquer time. Teve um empresário, o cara investiu alguma coisa em um menino daquele, porque a lei do passe proporciona isso. Antigamente você tinha um vínculo com o clube, só aquele clube lhe vendia, se você podia jogar naquela equipe, era difícil. Por exemplo, quantas vezes eu tive a oportunidade de passar para time grande, eu creio que foi a providência do senhor, né? Mas eu com 19 anos, se a China hoje está gatinhando no futebol, imagina naquela época. O cara que botou X para me levar na época. Não, eu gostei do Mino, o cara que tava comprando 2 jogadores da Catuense, queria me levar no meio.
E seu Antônio, na época, o seu Antônio Pena, que era o presidente, hoje é falecido, ele não, que o menino é isso, que o menino é aquilo, e morrendo no assunto. E hoje que tem, como você falou, todo o patrocínio, todo empresário por trás que investe, porque sabe que hoje o que prende um garoto, ele está com contrato de profissional. Investe hoje, pesado, né? Hoje um garoto está só vinculado no clube e não prende outro. Vem outra equipe e acha ele interessante e faz um contrato de profissional com ele, quando o cara abre hoje já levou o jogador. Então, hoje, poucas equipes estão investindo, não digo São Paulo, não Corinthians, que são, né, times grandes que investem em categoria de base, mas você vê que muitos times aí estão, a categoria de base está defasada por isso, eles não investem mais, mas com a liberdade para o atleta também, de ele poder escolher. Você tem ideia, quando eu saí da Catuense, que eu fiz 27 anos, que eu abri mão de tudo para pegar meu passe, muitos me chamaram de louco. Você é louco, rapaz, não sei o quê. Esses que me chamaram de louco, quando eu abri mão de tudo para pegar meu passe e viver minha vida, já com 27 anos, fazer meu contrato como eu queria, hoje não tem nem lugar para morar, meu irmão. Quer dizer, você olha assim, diz assim, hoje Deus me deu uma coberturazinha, eu posso passar a chuva com minha família, mas porque eles achavam que estava seguro ali, naquela equipe, se permanecesse mais tempo. E graças a Deus que Deus abriu meu olho nessa época, que eu pude seguir minha carreira, só que eu perdi muito tempo vírgula, aqui na Bahia, e depois eu fui para fora, para outros estados, e chegar até ir pro exterior jogar, né? Foi que não deu para ficar rico, mas pelo menos ter uma casa para morar, né? Fazer outras coisas, entendeu? Mas graças por tudo, foi uma experiência que eu passei e alguns sonhos que eu realizei, né? Desde criança, que eu desejava isso. Amém. Foi importante você falar isso, porque há um tempo atrás, um jornal de uma certa emissora fez uma reportagem falando de onde é que tá tal jogador, e na mente da gente que, pelo menos na minha, né, hoje, por saber que jogador ganha muito dinheiro, rapaz, o que esse cara fez com esse dinheiro e tudo? E a realidade é que nem sempre o jogador ganha ou ganhava tanto dinheiro, né? É verdade, é porque, como eu digo, hoje tá um pouco mais fácil, eu digo assim, mais fácil a nível de antigamente, porque aquele passe surpresa, aquelas coisas todas. Muitas vezes você tem que receber o que o time lhe dá, você pertence a ele. Se você não quiser, você vai pra casa e quando ele arranjar um clube, ele empresta. Mas isso aí você ficava em casa treinando 2, 3 meses, gastava seu dinheiro, você ia, retornava e recebia o que ele lhe ofereceu. Que o jogo era esse dele, né? Dos presidentes de clube. Hoje você com o empresário, não fica nessa equipe, o empresário vai procurar outra equipe, a equipe lhe banca. E aí você, quando tem certo tempo, se o time não depositar o que lhe pertence, ele perde passe do jogador. Hoje é totalmente diferente. E você falando isso, eu me lembrei de situação quando eu fui para o Equador. E aí, eu sem falar a língua, né, do país, enrolando, compreendi algumas coisas, sem falar o portanhol, né, para se alimentar, para pedir as coisas. E o empresário que me levou, é o seguinte, eu vim descobrir depois, porque lá, como outros países deve ser também, a competição lá, assim, eles, por exemplo, você faz contrato de um ano, eles lhe pagam ao empresário o ano todo. O que você vai jogar um ano, aí a FIFA, a federação incide lá, a FIFA, ela ordene que você entre com passagem de ida e volta, para que não venha ter nenhum problema, de o empresário largar lá e você, né, ter algum problema, e você tem que receber o contrato de um ano que você fez, já tá ali. Aí eles colocavam esse dinheiro na mão do empresário, o empresário chegar para você e dizer, você tem, na época tinha luva, você vai receber aqui, eu recebi $40 mil, vou te dar 20, vou ficar com 20, você pegar aquele dinheiro, beleza, tá bom, você vai receber uma hipótese assim, $5 mil por mês, não, tá bom, sim. Só que os $5 mil por mês, ela ajuda de custo, aquilo atrasava, aquilo dependia de outras coisas, e você pensava que era seu salário ali. O seu salário ele já pegou todo, o cara deu 70, 80 mil, ele te deu 20, ficou com 60, e você ainda deu, graças a Deus, que ele dividiu com você. Depois que você vai ver, vai compreender, vai começar a ler o contrato, que você vai, já foi tarde, ele já lhe deixou lá, já sumiu, entendeu? Isso é uma coisa assim, se comigo, que não era muito dinheiro, foi assim, imagine esses empresários hoje. Mas é lá de casa. Eu estou aproveitando esse falou do Equador. Lembro que nossas conversas aqui fora da gravação, que você listou 18 times que você tinha passado, né? Aí a gente falou assim, dinheiro, né? O cara assim, 18 clubes, o cara deve estar com dinheiro em algum lugar intocado aí. Mas pela misericórdia de Deus, quando eu peguei meu passe, eu pude jogar nessas várias equipes, né? Mas porque antigamente é aqueles contratos de 3 meses, né? E muitas vezes você, é aquele tiro curto que a gente chamava. Aí você ia para uma competição, aí você fazia o contrato de 3 meses, mas sua equipe saía com 40 dias, saía com 30, e aí eles te chamavam logo para fazer acordo. Você tem X para receber, eu vou te dar tanto, pronto. E aí muitas vezes você perdia dinheiro nisso aí, né? Mas eu, como falei com você, eu comecei nessa categoria de base de Bahia, depois fui pro Vitória, do consórcio. Aí com 19 anos eu peguei, praticamente, negociação, peguei meu passe e fui para Catuense, eu queria jogar. Lá comecei a jogar no profissional e no junho com 19 anos. E aí eu corri aqui a Bahia quase toda, né? Galícia, Fluminense de Feira, Camaçari, Atlético de Alagoinha,
Poções, deixa eu ver lembrando mais. Vamos ver se a idade permite. Poções, vem Poções, estou dizendo aqui em Jubaia. E fora essas aqui, porque eu passei 2, 3 vezes, né? Que eu tô contando assim que eu tive lá. Nesse Feira Bahia Feirense, que já foi meu time aqui praticamente. Tô dizendo em Bahia aqui, mas eu tive no 13 de Campinas. Passei no Asa também. Aí eu fui no Valinhos Lozano, São Paulo. Fui pro Náutico Macírio Dia, Santa Catarina. Aí eu tive... Aí eu fui pro Maranhão, porque de lá fui pro exterior, fui pro Maranhão Atlético Clube, que era as coisas do Bahia, só que o azul é mais forte, né? Aí vem Viana, que era lá também cidade de Bahia, onde eu tive uma benção lá, um testemunho muito bom. São Bento, aí depois eu vim mais Esmeralda Petroleiro, né? Que foi no Equador. Pulei algum aí, acho que cheguei em 16, não, 18 já não. Tem mais algum? Eu já me perdi. Já me perdeu, Então não tava nem contando. Eu me perdi na contagem e fiquei... Mas eu peguei um negócio que você falou aqui. Em Viana eu tive um texto muito grande. Tamo nessa junto. Porque na verdade eu começou por aqui, né? Eu tava fazendo um bom campeonato. Foi 98, não foi assim na cabeça, eu tava no Galícia. E o Galícia tinha ido pra final com o Bahia. E nisso aí eu já tava tudo certo pra ir pro Ceará, vou contando pra chegar lá no Maranhão. Aí tava tudo certo pra ir pro Ceará. E aí o diretor na época, muito meu amigo que tinha me levado pro Galícia, e por ele ter me levado, ter me ajudado, ele falou, não, eu tô conseguindo, mas você vai receber seu dinheiro, eu vou receber o meu, tá tudo certo. Aí foi aquele negócio de, joga só essa partida pra você viajar segunda-feira e não perder o ritmo. Eu fui nessa partida só pra não perder o ritmo e me machuquei. E me machuquei nesse que eu fiquei 40 dias parado. Um colega se chocou comigo, eu virei pra fazer o gol, ele se jogou na frente pra não fazer o gol, eu terminei chutando ele com bola e tudo. E tinha um problema gravíssimo no ligamento do tornozelo, que me deixou 40 dias parado. E aí, depois de recuperado, o Ceará não podia mais esperar na época, que estava disputando competições. A época chamada da Taça João Avelange, né? E aí eu fui pro Maranhão e todo mundo, você vai pro Maranhão, você vai escondido, não sei o que, mas eu já tava com aquela coisa na mente, eu digo pra tua família, esse cara tá me oferecendo um salário bom, eu vou pra lá. Você não vai receber, esses caras oferecendo esses times lá, sempre tem aqueles caras, né, negativo, mas eu já tinha orado assim hoje, o senhor disse, vá, eu digo, você tá dizendo que eu vou, não quero nem saber pra onde eu vou, eu fui. E chegando lá, no primeiro treino, depois de fazer toda a variação, no primeiro treino, o que acontece? O primeiro treino, um cidadão, eu dou uma girada assim rápida, um cidadão dá um pontapé por gosto mesmo e acerta onde? E minha contusão que eu tava me recuperando. Aí deu maior zoada e aí o treinador viu que ele foi agressivo naquilo. E expulsou ele de campo, falou assim, saia do treino agora. Aí foi... E esse rapaz depois é um irmão em Cristo, hoje vai estar seguindo isso hoje, é até pastor Ricardo, você entendeu? Um irmãozão abençoado, depois foi para o mas na época, né, ele teve que ficar virado, porque a gente era evangélico e chegou de fora, que tinha um grupo, e ele sempre ficava de longe, afastado, olhando como se fosse assim, eu dizia, o que esses caras tá fazendo aqui, que esses caras... Hoje ele sabe. Tudo certinho, hoje ele sabe o que é, né? Tudo certinho, fica ali, só eles que estão certos, só eles que estão direito. Mas para um negócio de Jesus, ele é um servo do Senhor, né? E eu fui daí, eu fui pro Maranhão, quando eu tava para retornar, o Viana, que era um time de uma cidadezinha, né? Vizinha à capital de São Luís, tava montando a equipe para ser campeão. Aí saiu pressionando vários jogadores, me convidou e me deu uma proposta boa também, né? Falou, você vai para casa, depois você retorna, mas eu vou pagar esse tempo que você ficar parado, eu vou lhe pagar. Eu digo, maravilha. Fui para casa de férias, ele me pagando, voltei, disputei o campeonato do Viana. Aí e ele realmente montaram uma equipe para ser campeão. Nesse campeonato, e era na época que era sua nota é um show, né? Se lembra que era troca suas notas, aí tava muita premiação, aí sorteava carro, aquelas coisas todas na torcida. E eles prometeram dar uma época um carro popular ao artilheiro, né? E Deus tava me abençoando, eu tava disparado na artilharia. Eu digo, vou levar esse carrinho pra casa. É o de hoje? Não, tô dizendo lá em Viana, não, se fosse. Aí fui disparado, daí eu, no meio da competição, a gente bem disputando as competições, eu sozinho, vou e tenho uma lesão, em um treino. O campo lá, quando chega no inverno, geralmente ele fica parecendo um sapé embaixo, assim, aquela graminha verdinha, mas embaixo encharcado. E aí no contra-ataque, no treinamento, quando eu voltei para fazer o gol, que eu apoiei a perna esquerda aqui, levantei o corpo, o joelho deu um giro. Quem tava lá no vestiário viu o estouro. Plá! E aí partiu tudo no meu joelho. Tudo que você imaginar. E eu retirei a ressonância. Tá ali até o troféu, né? O laudo que depois eu vou dizer assim, que eram as contusões que eu tive em um só joelho, para você ter ideia. E aí, o que acontece? Fiquei aquele tempo parado, depois me recuperando, voltei. Mas só que eu voltava, treinava, o joelho inchava. Treinava, o joelho inchava. Mas eu
criei assim uma amizade muito grande com o treinador na época, que é o Ricardo Alves, pode dizer o nome dele aqui, que é o homem Ricardo Alves, e ele, por ter confiança, ele sempre deixava a gente ir amanhã pra igreja, aquele grupo, ia pra igreja, aquele negócio todo, e a gente continuou fazendo isso. E chegou um jogo importante que a gente tinha que ganhar, para ir pra final do campeonato, ia jogar com quem? Com o Sampaio Corrêa, que é considerado o time maior que tem lá, no interior lá, a gente precisava ganhar o jogo. E essa semana, crucial pro time, eu já tava treinando normal, correndo, mas mesmo sentindo as dores, eu já tinha mandado uma ressonância pro médico aqui do Bahia, que era meu amigo, que é meu amigo aqui. Ele já tinha olhado e falou que a ressonância tava muito ruim, mas pela ressonância eu tinha que fazer realmente cirurgia. Mas que ele não ia fazer cirurgia na ressonância, ia fazer em meu joelho. Que depois que se eu aguentasse era pra jogar aquelas partidas, e meu joelho incomodando. E aí o que aconteceu? Chegou numa terça-feira, o treinador chegou pra mim e falou assim, você vai pro jogo. Os atacantes que tinha no time, tudo se machucou. Eu digo, misericórdia, até o do Junho se machucou. Ele falou assim, você vai pro jogo, nem que seja 15 minutos. Eu digo, pô, outro com meu joelho assim, não, você já tá correndo, tô vendo, batendo na bola. Mas só eu sabia como é que tava meu joelho, entendeu? E aquele negócio todo, eu treinava o joelho, inchava o gelo, e o senhor. E eu naquela situação, e ele me relacionou pra jogar. Eu vou botar no jogo, nem que seja uns 15 minutos, você vai entrar pra jogar e você vai dar a vitória ao time. Eu digo, professor, eu do jeito que tava, não tava com confiança. Mas nesse domingo de manhã a gente reuniu, acordei e me deu aquele desejo assim, como sempre deu, a gente com o pessoal todo, ia ter um jogo importante. Ele liberou que a gente fosse pra ouvir o culto lá na igreja. Né? Chegou lá na igreja batista, a gente chegou lá, o pastor não tava. Aí ele chama o pastor substituto, né? Tava à frente e nisso um irmão, a rotatória errou e foi parar na igreja. Chegou do que era o irmão, também outro pastor, né? E ele começou a orar e eu tava sentando da igreja com os atletas, né? Ele aí falou assim, eu não quero que o irmão olhe para o seu joelho, não, eu ore, amém. Você tem fé que ele olha? Eu tenho. Aí ele orou pro meu joelho, né? Orou pro meu joelho, mas só que eu fui para casa, o joelho doendo ainda. Ele orou, mas eu tinha recebido, tinha fé para aquilo, mas o joelho continuou doendo ainda. E aquela... Aí eu subi e era uma preocupação maior que o homem disse que ia me botar no jogo. Só que eu determinei, eu tava orando, e o pessoal desceu para almoçar, eu fui o último, fiquei em cima. Tinha um zagueirão lá, um irmão chamado Jean. Esse irmão também é uma benção hoje, tá no Senhor. Graças a Deus, ele tinha jogado na categoria de base de Flamengo, essas coisas tudo, e era de São Luís mesmo, né? E eu embaixo, eu passava a parte da Bíblia, só caia naquela, vá e não peques mais, para que não suceda coisa melhor. E eu, semana, eu tô nessa palavra, eu digo, Senhor, para me dizer com isso, Senhor, e eu encucado com isso. Tô no quarto, aí o treinador mandou me chamar, faltando isso pra almoçar, chame, vai lá chamar ele. Aí Jean foi, não, vou lá chamar ele, deixa eu chamar o irmão. Ele foi, subiu, chegou lá e brincou comigo, falou assim, irmão, como é que tá esse joelho aí? Bateu assim na mão. Eu falei, meu irmão, eu pra você não vou mentir, meu joelho tá do mesmo jeito. Ele é mesmo, irmão, é. Ó, irmão, não faça igual a mim não. Aí ele abriu a Bíblia, foi aonde? O versículo, vá e não peques mais. Eu digo, glória a Deus. Ele falou, e eu digo, e aí, gente, quer dizer o que ele falou, rapaz, o senhor tinha dito a mim que era pra eu jogar e eu duvidei. Eu joguei, eu tava com meu tornozelo assim, eu não recebi com fé, e meu joelho tá nessa situação, meu tornozelo ficou nessa situação, não faça igual a mim não. Eu recebi aquela palavra assim, rapaz, o Senhor é maravilhoso, eu desci pra almoçar, mas o joelho doendo ainda. E aí foi, descansamos, fomos pro jogo. O campo todo encharcado, eu ficava olhando assim, eu pisava no gramado assim, você sabe, você com a contusão, você fica, né, pisando no joelho, eu digo, meu Deus, esse campo aqui não vai aguentar. E pensando nisso, né? E aí meu irmão foi, o homem aí me botou no jogo, eu posso sair jogando logo. Aquece aí com o pessoal, vai de misericórdia. Eu confesso a vocês, irmão, até a gente tirar o centro, o início, né, dar o início da partida, o joelho incomodando. Foi dar o início da partida, o joelho parou de doer. Por coisa para honra e glória de Jesus. Amém. E aconteceu, meu irmão, ainda por cima, eu fiz 2 gols de esquerda no joelho doente, do que ia ser operado. Mas só que primeiro me determinei, eu falei assim, eu vou entrar, ia fazer a cirurgia mesmo, tá marcado, ou vai piorar, não tem como piorar mais. Eu fui nessa fé assim, entendeu? Mas o Senhor honrou, meu irmão, eu tô aí, depois eu tirei uma ressonância, tá aqui o laudo, aqui na minha mão, né? Depois eu passo até ali pra vocês com mais contusão, que teve no joelho. Não tem vídeo aqui não, mas a gente descreve, viu? Descreve tudinho, tem leitura aqui, os dois por alto assim, e a segunda, que eu fiz a primeira em maio, tá aqui, né? A primeira em maio lá no São Luís do Maranhão. E aí quando eu cheguei aqui, o doutor, né, que eu falei do médico do Bahia, me pediu que eu fizesse a segunda. Uma foi em maio e outra praticamente em setembro, né, que mês 9, né? Seja 9 aqui. Sim. E aí você ter assim, só por alto, ele falou, né? Aí ele, aqui lá em São Luís aí, contusão óssea com lesão, osteocondral do código femoral anterior, aí vem. Jesus, nem sei o que é isso aí, então, mas... rotura do corpo posterior do menisco medial. Aí vem rotura do ligamento cruzado anterior. Rotura, né? Aí vem mais. O corpo todo. Estiramento de ligamento colateral medial, derrame articular ainda. Quer dizer, no joelho só. Aí quando chegou aqui a segunda para completar, teve mais lesões ainda.
teve mais lesões ainda, que eu pensei assim, aí eu tirar a segunda, e aí teve mais lesões ainda, mano. Mas aí ele falou, aí fez a avaliação do meu joelho, falou, não, seu joelho não precisa operar não. Eu digo assim, doutor, e às vezes já operou há muito tempo. Ele falou, você pode, sempre é médico, você pode já ter nascido com algum problema genético, seu joelho faz isso, faz aquilo, seu ligamento. Eu digo, não, doutor, foi o senhor mesmo que eu nasci com todos os ligamentos, e tá constando aqui que teve ruptura, que rompeu, que não sei o que, foi o senhor que curou mesmo, meu irmão. Graças a Deus. Com o senhor é fiel, meu irmão, independente de qualquer coisa, que Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Ainda que sejamos infiéis. Hilton, mais uma vez, queria lhe agradecer pela sua presença aqui, por essas respostas que nos ajudaram, nos orientaram, nos edificaram, nos fizeram olhar o futebol com outros olhos, né? Porque basicamente a gente olha pelo que a gente está vendo ali na TV. Eu não sou, como eu falei, eu não entendo muito de futebol. Fui no estádio uma vez na minha vida, né, ver o jogo do Bahia, mas... Cara, vamos falar mal do Bahia não, Jamais. Mas queria lhe agradecer, né? Agradecer aí aos ouvintes, aqueles que participaram, aqueles que não participaram. Nós vamos estar tendo esse quadro uma vez por mês. Pode mandar sua pergunta, a gente vai estar sempre divulgando, né, o que é que vai acontecer, quem é que vai estar aqui conosco, né? E é isso. E eu também aqui agradecer a sua presença, esse bate-bola aqui, ou esse muito mais além da bola. Creio que aqueles que tiveram a oportunidade de conversar com você, uma conversa assim, um bate-papo informal, vão ganhar muito, se edificar bastante, com toda a sua experiência, não só no ramo do futebol, né? Mas por essas ações que eu vi sua de discípulo do Senhor Jesus. De orar antes, de buscar ter a visão de Cristo, né? Não mais uma visão de homem, carnal, natural, mas aquele que está enxertado na videira, né? Verdadeira. Amém. Eu que verdadeiramente agradeço a vocês, né, por essa oportunidade, Fernando, Fábio, porque acho que eu fui mais edificado do que edifiquei, né? E são coisas que realmente aconteceu em minha vida durante essa carreira que eu tive, que Deus permitiu em si, né? Até que hoje eu vejo o cuidado de Deus em minha vida, quando eu jogava futebol, em todos os sentidos. Quando fui para fora do exterior, o cuidado dele, quando eu estava lesionado, quando eu estava passando por situação difícil. Hoje, com outros olhos, né, com os olhos espirituais, eu vejo o cuidado de Deus, de ele não deixar eu ingressar em equipes grandes, mesmo tendo uma oportunidade, assim, entre aspas, pelo que eu tinha feito, para ser artilheiro, ou ter me destacado na competição, porque verdadeiramente eu não estava preparado para aquilo, e eu, com certeza eu digo que eu poderia ter saído dos caminhos do Senhor, né, e seja lá onde eu estava agora, né, mas o Senhor, pela misericórdia dele, pelo amor, né, ele teve por minha vida e tem feito, ele me permitiu que eu fizesse essas escolhas, né, eu não tenho nem como agradecer, e peço a Deus que continue abençoando, né, esse projeto de vocês aí. Eu creio que é o início, é uma responsabilidade grande, né, o início, assim, eu estar fazendo parte, que amanhã depois eu possa retornar, né, para compartilhar alguma coisa com vocês, mas com certeza eu creio que isso nasceu no coração de Deus também, vai dar oportunidade a muitos irmãos aí nos edificar, né, e eu vou estar não só divulgando, mas também participando sempre, né, desse projeto de vocês. Obrigado a todos vocês que têm ouvido e vão ouvir esse episódio. E pela participação no episódio de hoje, aqueles que também enviaram suas perguntas. Espero que tenhamos respondido. Vem e veja Casa na Rocha no casanarrochapodcast.com. Vocês podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, YouTube e nos demais agregadores de podcast. Para nos encontrar nas redes sociais, é só procurar no Instagram por Casa na Rocha Podcast ou nossa página no Facebook, Podcast Casa na Rocha. Também temos um canal no Telegram, que é o Casa na Rocha Podcast. Deixe seu recado, sugestões, testemunho do que esse podcast, pela graça do Senhor, tem falado com você pelo e-mail casanarrochapodcast@gmail.com. Ouvir e praticar. Isso é Casa na Rocha. Senhor Jesus abençoe a todos e até um próximo episódio, se Deus quiser. Mas é lá de casa toda doce palavra, a oração mais sagrada, o amor pra me libertar.